Olá, nós estamos começando mais um momento com Deus dominical. É com grande alegria que estamos com vocês, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Eu vou orar dando início a essa transmissão, essa gravação desse domingo. Pai amado, Pai querido, nossa gratidão profunda de todas as bênçãos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso viver. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos move, que nos impulsiona, que nos ensina, que nos adverte. Eu quero agradecer, Senhor, por tudo aquilo que é de bênção espiritual para a vida de cada um daqueles que professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É nesse nome que nós oramos nesse instante. Amém. Eu quero já pedir para que você compartilhe esta transmissão com seus amigos. Você possa dizer para que outros possam fazer da mesma forma, para que mais pessoas possam sentir, possam ter a palavra de Deus neste domingo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. O texto nos diz o seguinte: Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. Dependência é vida. Amanhã nós brasileiros comemoramos o dia da nossa independência. É bem comum nessa data os patriotas, aqueles que são brasileiros, que amam este país, estarem de verde e amarelo e lembrando daquele 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I ele fez a célebre frase independência ou morte. E isso traz para nós a ideia bem precisa de que hoje o nosso país é um país independente, é um país livre. Mas eu quero pensar nesse tema, dependência à vida, em contrapartida com independência e morte. Samuel, aqui o grande juiz e profeta de Israel, teve diversos diálogos ásperos com o rei Saul, e a causa foi sempre a atitude de Saul em agir de forma independente da vontade de Deus. E nós hoje, quando olhamos para a história brasileira, nós sabemos, e já sabemos, que quando Dom Pedro ele proferiu a frase independência e morte, ele sabia que não estava arriscando a sua vida ao proclamar nossa independência, até porque o seu pai, o rei português Dom João VI, já havia preparado tudo para acontecer aquele evento. Hoje, quando nós agimos como Saul e queremos ser independentes de Deus, não será mais uma escolha entre independência ou morte, mas aí a frase deveria ser: independência é morte. Foi o que aconteceu com o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que escolheu reger a sua vida a seu modo, segundo o seu pensar,
e tentava justificar os seus atos em função disso. Há muitas pessoas que fazem isso, que acham que a sua vontade ela está acima da vontade de Deus. Eles desobedecem a Deus como fez Saul. Ele desobedecia a Deus e depois tentava negociar com o Senhor. Há muitos que hoje agem como se, eu estou ouvindo a voz de Deus nisso. Eu estou ouvindo que Deus está me falando isso. Quando na verdade não é a voz de Deus. É uma voz estranha que possa estar, aquela pessoa possa estar ouvindo, não sendo a voz de Deus. Nós devemos ter muito cuidado para sabermos diferenciar aquilo que é a voz de Deus e aquilo que é a voz de uma outra voz. Quem sabe a voz até do inimigo. O inimigo fala com as pessoas. E então, quando as pessoas dizem, eu orei a Deus por isso, eu orei a Deus por aquilo, e Deus me respondeu, nem sempre foi a vontade de Deus feita. E se a pessoa faz segundo o seu próprio querer, e aí ele quer barganhar, ele quer negociar com o Senhor. Para Saul, este estratagema nunca deu certo. Não deu certo para Saul e não dará certo para ninguém. Essa atitude de Saul custou-lhe primeiro o apoio de Samuel. Samuel, juiz e profeta, já não apoiava mais o rei de Israel. Depois Saul perdeu o reino. O reino, enquanto Saul estava vivo, Deus já mandou que Samuel fosse ungir o futuro rei de Israel, no caso Davi. E finalmente, além de perder o apoio de Samuel, além de perder o seu reino, por fim, Saul perdeu a própria vida. E todos os personagens bíblicos que agiram assim pagaram o mesmo preço. Quiseram ser independentes de Deus. Basta nós olharmos a história de Israel para percebermos a grande lista de desgraças causadas por reis de Israel que se afastaram do Deus vivo. Alguém que se recusa a prestar contas a Deus não precisa morrer fisicamente por causa disso, mas a morte espiritual sempre será o resultado, porque essa morte nos separa da fonte da vida, que é o próprio Deus. Olhemos para os acontecimentos ao nosso redor. Onde estão os líderes e pessoas em geral que pautam sua vida na dependência de Deus? Felizmente, em nosso país, nós temos um atual presidente da República que invoca o nome de Deus. E não quero entrar em minúcias e em detalhes, se ele está certo, se está errado, ou se a vida dele não coaduna com aquilo que ele diz, mas o que eu quero lembrar é que há quanto tempo nós não temos um presidente que evoca Deus? Alguém que diga Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Meus amados, e alguém que prima por guardar os valores éticos e morais da palavra de Deus. Há só uma esperança para todos nós: buscarmos em cada detalhe, vivermos sob a orientação de Deus e jamais pretender trocar a obediência a Ele por sacrifícios ou realizações quaisquer.
que nós venhamos a fazer. Pensemos nisso. Nós devemos buscar Deus, porque a dependência de Deus gera vida. Quanto mais dependentes de Deus, mais próximos dele estaremos. Experimentemos, queridos irmãos e amigos, uma vida abundante, vivendo na dependência de Deus, pois Ele é a fonte da vida. Não mais independência de Deus, mas sim dependência do Deus vivo. Que Ele nos abençoe. Eu vou orar, encerrando o nosso momento com Deus dominical. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, porque nós temos em Ti, que é a fonte da vida, todo o respaldo para um viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, a sermos dependentes de Ti, a olharmos para a Tua palavra e ao ouvirmos esta palavra, sermos obedientes, porque, como diz Samuel, ser obediente é muito melhor do que qualquer sacrifício. Eu peço a Deus por cada um de nós, para que sejamos obedientes à Tua palavra e que assim possamos testemunhar do nosso compromisso assumido com o Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Por falar em independência, dia 7 de setembro, amanhã, segunda-feira, a nossa igreja, a Igreja Batista Monte Alegre, estará completando 63 anos de existência. O nosso culto de gratidão será no dia de hoje, dia 6, nesse domingo, às 18 horas. Estaremos em nosso templo, ali no Jardim Maristela, Estrada do Sabão 353, para juntos, a igreja, a comunidade, os membros, agradecermos ao nosso Deus pelas maravilhas da existência da nossa igreja. E eu quero pedir para que você ore pela vida da Igreja Batista Monte Alegre, ore pelo nosso ministério, ore para que a igreja continue sendo a igreja que proclama o Evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.